arquiteta e ela vai passar aqui para a gente um pouco da atuação do Código de Obras para nós, né, Patrícia? Sim, boa noite. E... Boa noite. Aí já são, que horas são aí, Paty? São 10 horas da noite, que eu acho que são 5 horas no Brasil. Sim, sim, exatamente. Então, Patrícia, iniciando a nossa conversa hoje, que está fazendo parte do nosso curso de videoaulas introdutório, que é justamente projetando com o Código de Obras. E a minha intenção aqui, esse seu convite, que você, obrigada pelo você tá atendendo a gente, eu sei que você é uma correria aí, que você tem que atender seus clientes, você vai, e a gente sabe como que é o dia a dia da aula, mas só que agora a gente está nessa fase, né, de Covid, mas tudo bem. Com isso, eu tenho certeza que a gente vai passar pelo menos um resumo, né? A gente está fazendo, assim, essa questão de consciência mesmo, né? De um planejamento de obra, de gestão de documentos, para a gente ver como que acontece a atuação do profissional da construção civil, seja o técnico de edificações, o engenheiro, o arquiteto, né? O papel desses profissionais técnicos responsáveis, né, pelas construções, reformas. Mas começando pela arquitetura, Patrícia, como que você chegou até a arquitetura? Então, Gisele, meu nome é... Eu sou casada com um inglês há 28 anos e eu tenho 3 filhos. A primeira vez que eu vim para cá foi quando eu fiz intercâmbio, quando eu tinha 18 anos, já faz um tempinho, eu fiquei um ano aqui. Eu gostei muito dos castelos, da arquitetura, que me confirmou que eu queria estudar arquitetura mesmo. Aí eu voltei para o Brasil, que logo depois do colegial, e voltei e prestei o vestibular em julho, né? Aí eu passei na FAUS de Londrina e também na UEL de Londrina e na FAUS de Santos. E eu acabei estudando em Santos por 2 anos. E, por sinal, eu fiquei muito feliz que eu fiquei 2 anos lá para ter a experiência da faculdade no Brasil também, né? Então, depois eu decidi trancar a matrícula e quis voltar para Londres. E chegando aqui, o fato que eu de ter feito 2 anos em Santos ajudou eu a entrar na faculdade, porque valeu como fundação. Então, mas aí, para a gente ingressar em uma faculdade de curso superior, eu sempre confundo um pouco, por causa do Lia também, que fez o college, fez o técnico, né? Depois que você vai para o superior, o seu eu vejo que é um pouco mais complexo, porque você sempre fala de fase 1, fase 2, fase 3. Então, é o seguinte, quando você... É que o Lia, para quem não conhece, é a faculdade de computação em Coventry University, na Universidade de Coventry. Então, é diferente. Quando você é um estudante inglês, você passa pelo processo, né, da high school, que é nos Estados Unidos, que é até os 16 anos. Aí, para você entrar na faculdade, você tem que fazer 2 anos, né, para pegar aquelas notas, equivalente ao Enem do Brasil, mais ou menos. Então, isso aí chama levels, o college, para poder entrar na faculdade. Mas, no meu caso, como eu fui uma estudante de fora, é diferente. Então, para eu validar... Só o nome que você falou. Que nome que você falou que é aí? A-Levels. A-Levels é o de 2 anos de college, depois que você tirar notas do Enem daqui, chama GCSE, é GCSE, são as notas que você tira de todos os, né, as matérias, temos o segundo parte, e hoje em dia o governo britânico pede para que todo estudante, é meio mandatório, que você tem que ir para fazer esses 2 anos agora. Antes todo mundo ia trabalhar, agora as pessoas vão para o college. Então, no meu caso, que eu vim de fora, que eu não tenho as notas equivalentes do Enem aqui, também não tinha né, o A-Levels, que é o nível do college, então o fato de eu ter estudado 2 anos no Brasil contou como foundation. Aí eu trouxe minhas notas, né, elas foram traduzidas, juramentadas. Você tem aquela carta, a carta do seu professor, né, também. A carta do professor, que é o filho do Júlio Artigas, o filho de um arquiteto famoso da época do Oscar Niemeyer. Então, também a apresentação ajudou, e eu também tive que fazer a entrevista, e eu entrei, como eu era casada, eu entrei como home student, que é o estudante inglês, mas eu pude pagar o preço de inglês, por isso que eu consegui estudar. Então, a primeira parte... Mas hoje
Então, mas não querendo te interromper, é que você me falou também que no caso do Linha, o governo também está dando um subsídio, né, um incentivo. Então, aqui quando o estudante diz que 40% de todos os jovens de 18 e 19 anos vão para a faculdade só 40%. Então, o Então, isso que eu ia governo te perguntar. estimula, ele tem um sistema aqui de estudante, de fazer, como que fala no Brasil, financiamento de estudante, né, que E paga. financiamento, aqui a gente tem o FIES, mas eu não sei como que ele está agora. Esse aqui tem um estudante para todo mundo, e ele é baseado no tanto que a família recebe, né, o dinheiro Sim. salariado. Se uma pessoa vem de uma família de classe baixa, aí o governo, ele dá também um financiamento para manutenção. Então, por exemplo, todo curso, de qualquer coisa que você faz, o que você paga é padrão. Não tem que nem o Brasil, você paga milhões Sim. para uma e para outra. É 9.000 libras e 300 por ano. Esse é padrão. É padrão. Padrão, Tem essa coisa. faculdade, E tem faculdade que é 1, 2, 3 anos, tem outras que são mais. Então, é padrão. E aí você também pode pedir a bolsa para manutenção. Se você é a tua família é baixa, de aquisitivo baixo, aí você ganha 8.000 libras. Até o mesmo que você paga por ano. Mas se você vem de uma família que tem mais dinheiro, é 4.000 ou 3.000. Então, mas chegando, indo para a sua arquitetura, e essas três fases, como que são para o Então, arquiteto? a primeira fase de arquitetura, como eu entrei 2 anos no Brasil, valeu como foundation, porque às vezes também o foundation, quando uma pessoa não tem nota boa, você tem que fazer um ano a mais, que é o foundation, antes de começar o primeiro ano. Então, eles me aceitaram porque eu tinha feito 2 anos, então eu entendi a arquitetura. Então, essas primeiras fases são estipuladas pelo RIBA daqui, né, o CREA, que é a primeira fase é o bacharelado de artes na área de arquitetura, não é urbanismo, você faz 3 anos, Sim. estuda 3 anos, aí entra a primeira fase e segunda, você tem que trabalhar 1 ano, que nem assim a residência do médico, que você tem que ter contato com a faculdade, eles têm que assinar o que você aprendeu, tem uma lista do que você tem que aprender, é tudo Então, aí categorizado. nessa fase o arquiteto já está ganhando dinheiro? Nessa Não, ele não é primeira arquiteto. fase? Essa fase de arquiteto não é arquiteto ainda. Você é o arquiteto parte 1. Aí você ganha, Parte por exemplo, 1. quando você conseguir o teu emprego, eles vão pagar para você o salário de arquiteto parte 1, que seria mais ou menos 12 Aí o libras por termo, hora. o termo que se fala em inglês é realmente parte 1, tá? Arquiteto part 1. Então, se você Parte está 1. pedindo É esse desse emprego, jeito você mesmo. vai na agência de emprego e vai estar listrado lá todos os empregos, você é arquiteto parte 1. E você vai ganhar. Mas não é a maioria das pessoas, mas não é a maioria das pessoas que chegam até a parte 3 que você chegou, porque é bem complexo pelo que você sempre conta É a pra parte gente, 2, né? aí a parte 2, porque a parte 1 é mais genérico. Aqui é o legal, que são mais ou menos, vamos supor, no ano, você tem 200 alunos, que é o primeiro ano, aí eles dividem os alunos em 6 ou 7 estúdios de 30 pessoas. Então, cada estúdio é Sim. diferente, modernista, um é mais detalhista, o outro é paisagismo. Então, é bom que dá ao aluno uma oportunidade de aprender áreas diferentes, né, na formação E o dele. aluno tem a chance de escolher essas áreas ou ele é obrigado a ir em É legal, a todas? gente vai no primeiro dia, a gente tem todos os professores de cada estúdio vão lá e vendem, né? Tem uma assembleia, a gente senta lá e cada um mostra os trabalhos Ah, dos alunos, aí você vota, aí você põe a tua primeira, segunda ou terceira chance, ou a tua escolha. e aí que você fala muito pra gente também, que eu já vi seus portfólios também, que você fala muito sobre isso, né? Então, aqui como a gente na faculdade do bacharelado, cada ano a gente tem 3 projetos. O primeiro é mais um projeto de investigação de algum lugar, alguma função. Já aí a Mas gente você fez as viagens, a né? gente vai Você para viajou. Paris, é o primeiro ano, aí depois fui para Espanha, um projeto na praia, fui para a Rússia. Então, cada ano a gente vai também e faz um projeto mais complexo. Então, a gente sempre tem um portfólio. Sem o portfólio, você repete de ano. Então, a gente sabe, todos os estudantes aqui têm portfólio. Então, eu tinha portfólio A1, tamanho A1, aí A2, aí eu fui lá, agora eu escaneei tudo, a gente digita, põe na forma digital. Então, a gente sempre tem portfólio aqui. Sem o portfólio, você não consegue emprego aqui nesse país. Então, Mas e o arquiteto parte 1, quanto que ele já está ganhando por hora? Porque aí se fala muito por hora, né? é por hora. Então, o arquiteto parte 1, eu acho que ele ganha de menos de 20.000 libras. O arquiteto Então, aqui no Brasil,
Aqui no Brasil são 5 anos de curso direto, há algumas disciplinas optativas, né? No final também tem o seu projeto de TCC que você desenvolve, geralmente é um projeto assim de revitalização, de reforma, de construção, que o professor orienta o estudante, né? É assim que Então, funciona aqui. aqui, Gisele, que eu senti, porque eu fiz 2 anos no Brasil, né? Aqui a gente tem um dia da semana com todas as matérias escritas, histórias da arte, né? Toda coisa que você aprende com palestra. Os outros 4 dias é totalmente workshop. Você está lá, então o nível de projeto que você faz no último ano é o nível de projeto que você faz todo ano. Não é que você tem que ser super inteligente. Eu senti que foi uma intensidade, né? Que você tem que fazer uma maquete toda hora, o professor... Muita produção. É uma faculdade cara, né? Uma faculdade muito cara, cara. 9.300 por mês, fora que você paga todas as maquetes. Eu lembro que muitos anos... Então, 9.300 por ano, né? 1.300 por ano, fora que você... Cada maquete custa 200, 300 libras, ou até mais, depende do que você gasta. Então, mas esse 9.300 é anual. É anual, por ano. Aí, a hora na segunda parte, quando você terminar, você tem que fazer uma pós-graduação, o nível mais alto. Quem é o bacharelado vai pós-graduação. É mandatório, 2 anos integral, ou você faz 3 anos meio período, que eu fiz. Eu trabalhei 3 anos, e uma vez por semana eu ia na faculdade e fazia os projetos com as outras pessoas. Eu fazia o mesmo projeto, mas demorava mais, né? Mais tempo. E Mas aí o professor está sempre te acompanhando. E aí a diferença da programação é um pouco mais difícil que o bacharelado, porque o bacharelado você tinha uma estrutura falando você vai estudar isso, você vai fazer assim, por exemplo, esse projeto, eu quero que você faça isso, isso, isso. Já quando você vai na parte 2, você que faz tua brief, que é a instrução do teu projeto. Por exemplo, você fala assim, nós vamos projetar um projeto a ver uma firma de computação ou qualquer firma. Aí eles mas nesse momento você já pode estar trabalhando. Sim, você pode estar trabalhando também. Não, eles te dão um terreno de verdade que existe em Londres, você faz o projeto, aí você mesmo apresenta, você que faz, por isso que fica mais difícil, porque você cria. É como se você estivesse preparando, se você trabalhasse, você estaria já fazendo isso na tua firma de arquitetura. Então você é treinado. Aí nessa fase você vai ter quantos dias para trabalhar, para você trabalhar? Não, que tal? Ou você faz integral 2 anos, ou você faz o que eu fiz. Eu preferi trabalhar, porque como a curso de arquitetura são 7 ou 8 anos, e eu comecei, já tinha perdido 2 anos no Brasil, fora o outro ano que eu estudei, então eu achei melhor já trabalhar, porque aí eu tinha experiência, né? E demorou 1 ano a mais, mas eu achei melhor fazer assim. Então, quando eu trabalhava, eu ganhava como arquiteto parte 2, né? Ou parte 1. Mas você poderia ter parado na 2. Você poderia já ter parado na 2, né? Podia ter parado na 2 se eu quiser, mas eu nunca podia ter me chamado arquiteto, porque a RIBA, que é o Instituto Real de Arquitetos Britânicos aqui, equivalente ao... Essa fachada aqui? É, parecida essa daí. Essa RIBA, o que eu estava falando? Perdi o... O RIBA é o CREA nosso. É o CREA nosso. É o CREA. Então, o CREA... Só que atualmente o arquiteto se separou dos engenheiros. O arquiteto com calma. Aqui sempre foi separado o RIBA para arquiteto e o ISE, que é o Instituto de Structural Engineer, de engenheiro estrutural, ele é separado também, tá? Então... Mas só uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. E o engenheiro civil, ele faz o projeto, ele desenha também o projeto? Não. O que geralmente tem várias áreas de engenharia, né? Tem design, tem engenharia de estrutural, ele aprende tudo, genérico. Aí depois ele se especializa, mas quando ele faz o cálculo, ele usa a planta do arquiteto e aí ele também insere todos os detalhes das vigas e do desenho. Mas eu vejo que você também fala muito de estrutura, né? Porque aqui o arquiteto, eu não sei como que está agora, mas o arquiteto, ele não está muito na estrutura aqui, né? Não. Ele faz alguns projetos aqui a nível do que eu estou trabalhando de autônoma em projetos residenciais, eu tenho que ter uma noção do que é o projeto, eu tenho que saber ler o cálculo, que às vezes os cálculos usam agora um computador, né, um software que faz tudo loading, tudo, então eu tenho que entender, né, como que funciona por as vigas, como, mais ou menos, e aí quando eu liaise com ele, a gente conversa fazendo projeto, aí eu tenho que colocar toda a informação dele no meu desenho também, porque quando eu entrar na prefeitura, a prefeitura vai ler minhas plantas, com a indicação onde as vigas estão, e também vai ver o cálculo.
para passar o lado. Então, mas terminando aqui os arquitetos, e o arquiteto parte 3, para terminar? Então, a parte 2 é a pós-graduação, que demora 2, 3 anos. Aí você tem que fazer mais um ano de experiência, que nem de advocacia. Você pode fazer enquanto você estiver trabalhando, OAB, né? pode ir num grupo na faculdade, eles te dão um curso de 3 meses, 6 meses, você fica estudando e à noite você vai lá, pratica, aí você paga o teu exame e faz. No meu caso, como eu já tinha filho, minha filha do meio já tinha 2 anos, eu preferi fazer uma pós-graduação de 11 módulos, que contou com metade do mestrado. E minha outra, e é pós-graduação também, e ela na área profissional da prática de arquitetura. Então, também eu prefiro fazer isso, porque aí eu fiz case studies, né? A gente faz como que fala, as dissertações, tudo certinho em cada módulo, e eu achei mais fácil nesse sentido, mas mesmo assim eu tive que fazer o exame. Mas assim foi mais com a ajuda do professor, então eu achei mais do arquiteto, que tem um outro órgão aqui que chama ARB, que é Architects Registration Board, onde você é registrado e paga uma taxa de registro. Mas aqui o bom é que você pode trabalhar no país inteiro, em 4 países do Reino Unido, em todos os... Atualmente você paga essas duas, né? Para eu você pago atuar 100 como libras arquiteto. e 20 para o meu registro e mais 400 ou 500 libras para o órgão. E até agora, fazendo um resumo assim, da sua atuação como arquiteta aí na Europa. Então, Gisele, quando eu estava trabalhando... Os tipos de projetos, então, antes de ficar autônoma, eu trabalhei na área bastante de shopping centers, né? Eu fiz shopping centers novo na Islândia. Eu trabalhei numa firma muito famosa que fazia shopping centers e fazia lojas âncoras nas unidades de shopping center. Trabalhei em Portugal, em Lisboa, o Porto, com a M&S, que é Marks and Spencer. É uma loja muito famosa aqui de 40 anos. Também fiz uma em Dubai. Também fiz Disney Stores no Reino Unido inteiro e também na França, Bordeaux e Toulouse, que é diferente a Disney Store, porque é like a fast track projects, são projetos de bem rápida execução, que se você design e completa tudo em 3 meses. Então foi uma experiência muito boa. Também trabalhei em outra firma muito famosa, aqui também, por sinal, essa firma agora já recebeu prêmios. Eles são muito famosos em conversões de casas, né? Também converte unidades em prédios industriais, que essas unidades na época era 500 mil libras para comprar a unidade, mais 500 para fazer o refurbishment, para construir o apartamento, e hoje em dia esses apartamentos custam 3 milhões de libras. Então, essa é uma área muito boa, que por sinal eu ainda estou em contato com eles, eu gostaria de fazer algum Você teve também um escritório do indiano também que você trabalhou, não foi? Que então, fora, então né? esse indiano, ele é da África do Sul, Johannesburg, e ele trabalhou numa firma muito famosa aqui, ele tem a firma dele já faz anos, e ainda eu trabalhei em prédios no centro de Londres, grandes, trabalhei também... Você fez projetos lá também, né? Chama Walking Clinics. Você nunca parou, né? Você nunca parou, né? Na sua área profissional. O que eu achei melhor, como eu trabalho, eu quis combinar a minha família com trabalhar, eu sempre trabalhei meio período, então às vezes eu trabalhava com uma firma, parava 3, 4 meses, ou então a gente faz freelance, porque é bom, porque aí se você trabalhar autônoma, sozinha, não é muito gostoso também, né? Então eu sempre alterno bastante isso. Tanto que no mês passado eu quase trabalhei para a prefeitura de Ealing, que é um bairro vizinho, e eu ia começar Eu lembro que você estava no Brasil em janeiro, você estava mandando os projetos, falava com um, falava com o outro. Falei, meu Deus do céu, essa menina não vai dar conta. Esse prédio aí eu tô vendo que você pôs o prédio da Ealing aqui, é onde eu fui para entrevista. Da sua prefeitura aí. Para você explicar para a gente, porque assim... Não, essa não é a minha prefeitura, é a prefeitura que eu fui para um emprego. Assim que eu cheguei do Brasil em fevereiro, e eu ia conseguir trabalhar no emprego, só que infelizmente eles cancelaram o emprego por causa do vírus, porque ninguém podia, todo mundo começou a trabalhar em casa. E nesse emprego, o que você faria lá? É part-time? O que é?
Não, esse emprego seria um contrato de 4 meses, integral. Aí, no caso, eu trabalhei das 9 às 5. E eles trabalham em escolas, né, do bairro. Porque esse bairro tem várias escolas que eles fazem uma manutenção. E também eles constroem escolas novas, né? Então, seria uma... Então, mas por exemplo, mas dando um exemplo agora, Patrícia, eu separei algumas casas aqui, eu gostaria muito que você falasse para a gente o estilo de cada uma, assim. Não tudo, né? Mas, por exemplo, esse estilo de casa. Eu moro nessa casa aí, lá em Londres. Essa daqui é detached, que você fala? Não, essa daí parece que é a gente tem o semi-detached, que chama geminada, de 2. Tem também Sim. terrace houses. Terrace é geminada de 3 a 5 a 6. Aí também tem a detached house, separada, é aquela que não é geminada, né? Que geralmente é 100 mil libras a mais cara que as outras. Elas sempre custam mais caro. Então, e essas casas, Gisele, essa parte dessas casas aí foram construídas, tem um estoque de housing market, de housing stock. Então, mas se eu estou nessas casas aqui, eu quero dar um exemplo. Um cliente te procura porque ele quer ampliar a casa. Para fazer a reforma, elas são padronizadas, porque essas casas são padronizadas, né? Então, você não pode construir nada na frente, só um porte, que é a entrada da casa, e tem o tamanho que você pode. Bem, então, eu queria que você falasse bem rapidinho para a gente o porquê que essas casas têm essas mesmas fachadas. Ela tem as mesmas fachadas porque em 1930, depois da guerra, o governo quis reconstruir o país, que foi bombardeado, então eles empregaram 4 empreiteiros ou 5, e eles saíram construindo em todos os países do Reino Unido. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles também fizeram isso, entendeu? Foi por isso que tem todo esse housing stock antigo. E geralmente eram fazendas que foram loteadas, então eles tinham um jardim muito comprido, 100 metros às vezes, com pomares e tudo mais. Tanto que depois na década... Aqui no Brasil, um cliente te procura, você fica livre para fazer a fachada, né? O grande contraste aí é que você tem que realmente... dentro da casa, que eu vejo a sua casa aí, que você fez muitas novas tecnologias da construção civil, mas aí a sua fachada você permaneceu, você teve que manter ela, né? Às vezes, o máximo que você pode fazer, às vezes você pode, se tem tijolinho à vista, você pode pôr argamassa, alguma coisa, mas você tem que pedir permissão para deixar. E se não tiver na tua casa, porque às vezes é uma rua, ela existe vários estilos, tem casa Tudor, tem casa com revestimento de madeira, outro estilo. Então, se a tua casa, se a tua rua é uma mas aí nos fundos você é mais livre, porque eu vi que nos seus fundos você criou essa varanda, gourmet, né? Do lado, se você tem uma garagem, por exemplo, do lado que é pequena, porque os carros eram pequenos, você pode demolir e construir do lado e em cima. E atrás, você é estipulado. A detached house, a casa separada, você pode, antigamente era 4 metros, agora você pode até 8, porque houve uma reforma no sistema de planejamento em 2013, para o crescimento e a infraestrutura de Londres. No país inteiro, eles deixam agora a gente até... Eu vejo esse tipo de fachada aqui, parece que ela é mais... Esse tipo de fachada parece que ela é mais reta, né? Então, essas aí são casas novas, viu, Gisele? Elas são new build. Então, o que acontece? Às vezes você tem uma área, assim, que eles podem demolir casas antigas, que estão velhas ou não estão em estado bom, aí sim eles demolem e fazem isso. Ou então, existem áreas, por exemplo, que existiu muito no 1960, 70. Essa daí já é bem tradicional. Pode ser nova também, porque infelizmente, o que eu não concordo aqui, tem muito pastiche, né? É cópia dos estilos antigos, porque infelizmente a prefeitura, o código de leis urbanísticas fala que você não pode também mudar muito. E saiu também ultimamente, por exemplo, tem uma revista muito famosa aqui que chama Grand Designs, né? Ele teve um arquiteto que conseguiu construir uma casa assim totalmente moderna, num lugar que você fala que nunca poderia ter sido construído. Só que eles trabalhavam com uma firma maravilhosa, do Richard Foster, de um arquiteto muito famoso, e 2 pessoas se juntaram, 2 arquitetos, e conseguiram ganhar da prefeitura o porquê construir lá. Eles fizeram um dossiê dessa grossura, porque eles tinham experiência em brigar com a prefeitura. Então, essa casa, nesse momento, foi construída bem moderna, que geralmente não pode. Então, depende no bairro que você está. No sul de Londres, por exemplo, é um bairro mais chique, com pessoas com poder aquisitivo maior, aí lá você conseguiria, talvez, ter casas mais modernas. Já outros bairros, se não tiver precedentes no teu bairro, na rua, eles não deixam construir.